Gênesis capítulo 12, o título desse texto, a epígrafe, o título, essas letras em destaque assim no texto, aqui na minha versão bíblica diz assim: Deus chama Abraão e ele faz promessa. Tem crente com promessa aqui? Dá um sinal com a mão assim. Aleluia. Muita gente com promessa. Gênesis, o livro do princípio, a fundação da criação. Gênesis, capítulo 12, a partir do versículo número 1, diz-nos a palavra do Senhor. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Verso 3: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Glória a Deus. Graças a Deus. O livro de Gênesis, que é onde começa a história da humanidade, vem nos relatando a história desse moço por nome de Abrão. E um certo período, já alguns anos, depois do feito ali com Noé, próximo ao feito do dilúvio, Deus ficou um tempo considerável sem falar com o homem. E quando nós deparamos com o capítulo número 12, Deus ele vai tornar a fazer isso. Ele vai manifestar-se por mais novamente ao homem. Ele vai chamar alguém, vai fazer um convite a alguém e vai lançar promessas sobre a vida dessa pessoa. Eu estou falando de Abraão. E essa história de Abraão se deu mais ou menos no século 12, 16 antes de Cristo. Isso se deu bem antes de Cristo. E quando nós vamos ler a história de Abraão, acerca da biografia de Abrão, ainda não Abraão, mas sim Abrão, nós vamos perceber que ele nasceu de uma cidade por nome de Ur, que ficava na Caldeia, ao sul da Babilônia, que hoje é o atual Iraque. E foi ali, em Ur dos Caldeus, que Deus acertou em seu coração, sentiu por sua vez, de manifestar-se a este moço, por nome de Abrão. Abraão era filho de Tera. Tera teve mais 2 filhos, Noá e Arã. Mas o Senhor, ele decidiu manifestar-se, quem sabe em sua onisciência, sabendo, já conhecendo com antecedência quem era Abraão e até onde Abraão iria com ele. Então ele decide falar com este moço. E quando nós vamos ler a história de Abraão, nós vamos perceber que a proposta que o Senhor faz a este homem não é nada fácil. Mas, na minha opinião, da forma que eu creio, segundo algumas culturas rabínicas, isso não é uma fonte bíblica. Isso não está na Bíblia. Essas fontes, essas histórias antigas, rabínicas, vão dizer que um certo dia o moço Abraão empunhou de um machado, e como a casa de seu pai era uma fábrica de ídolos, assim diz os rabinos antigos, Abraão começou a quebrar todos os ídolos. Deu uns 5 minutos em Abraão, aqueles 5 minutos da gente de vez em quando, e Abraão começou a quebrar aquelas imagens, aquelas esculturas. Porém Abraão, se assim foi, ele deixa o machado na mão do ídolo maior e não quebra. E chegando seu pai Tera, ele vai perguntar o que estava acontecendo. E Abraão vai dizer: ó,
O ídolo maior ficou nervoso e quebrou todos os ídolos menores. Aí o pai de Abraão, Tera, vai dizer: mas Abraão, isso é impossível, porque eles não são seres vivos e são feitos de argila. Aí Abraão vai dizer para seu pai, segundo essa cultura rabínica, Abraão vai dizer para seu pai: mas como pode então o Senhor adorar esses seres que não são seres vivos e se resumem à argila? Quem sabe se assim foi, esse foi o leque, a brecha para Deus olhar dos altos céus e dizer: olha, eu acho que tem um camarada lá embaixo que eu posso fazer uma proposta para ele, fazer um convite para ele, lançar um chamado sobre a vida dele. Aí se cumpre o capítulo de número 12, e esses versículos a quais nós lemos, o Senhor agora ele está chamando Abraão. E novamente aqui lendo, o Senhor vai dizer: ora, o Senhor disse a Abraão. Aquilo é uma novidade para Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. A proposta não é ruim, porém ela tem os seus poréns. Primeiro porém, será que Abraão estaria disposto a largar o conforto, a segurança, a deixar muitas coisas para trás e atender o chamado desse Deus que agora fala com ele? Será que Abraão teria a estrutura de largar a sua terra, a casa de seu pai e toda a sua parentela e seguir essa voz que bradou no seu interior, e seguir a voz do Deus vivo todo-poderoso que falou com ele? Porque se você analisar com maior atenção e examinar esse versículo, o Senhor vai falar: para a terra que eu te mostrarei. Mas ele manda ele sair, e sair de primeira instância sem um endereço. Agora não só vai deixar o conforto, a segurança da sua terra, da sua casa, da sua tenda, ou o que fosse, e sairia sem endereço. E Deus não vai tratar nem um dia, nem a hora, ele vai falar: Abraão, tu vai na nação tal, na rua tal, no número tal, e é lá que estão as promessas, eu vou te engrandecer lá, nesse endereço. Não. Abraão teria que, mesmo desconhecendo, contar com algo que eu e você temos que contar em todo o tempo, chamado fé. E na minha opinião aqui já é a primeira atitude de fé desse homem, por nome Abraão, que com 75 anos de idade, ele vai sair da sua terra e vai atender o chamado de Deus. Oh, aleluia, oh, glória a Deus. Agora, a primeira coisa que eu aprendo aqui, eu já vejo aqui uma grande estratégia da parte de Deus para com Abraão. À medida que ele fala para Abraão sair, ao mesmo tempo ele está arrancando algumas coisas de Abraão, e com certeza são coisas, se essa fosse mesmo uma terra pagã, onde se cultuava e adorava e idolatrava-se ídolos, Deus, para fazer cumprir tudo aquilo que ele havia prometido a Abraão, ele teria que tirar Abraão e ao mesmo tempo arrancar algumas coisas da vida de Abraão. Oh, aleluia! Para Deus cumprir as promessas da nossa vida, no tempo dele, na data dele, aleluia, no calendário dele, que só ele sabe o dia que ele vai bater o martelo, o dia que ele vai dispensar o milagre e a bênção para mim e para a tua vida. Ele precisa, arrancar algumas coisas do nosso ser. Ele precisa nos desprender de alguns lugares, de algumas pessoas, de algumas situações. E é isso que Deus está fazendo a Abraão. Sai daí, Abraão. Eu vou te conduzir, eu vou te levar. Não te darei agora, em primeira instância, o endereço, mas uma coisa é certa: quem está mandando tu sair daí se garante, aleluia,
Quem mandou Abraão sair se garante. Oh, glória a Deus. Oh, aleluias. E olha só, e à medida que Abraão pega isso, ele sai e ele deixa para trás. Com certeza, Deus está mandando Abraão sair. E para trás está ficando a idolatria. Para trás está ficando o paganismo. Para trás está ficando as ilusões. Para trás está ficando tudo que poderia atrapalhar ele engrandecer o nome de Abraão. Tudo que poderia atrapalhar a promessa se cumprir na vida de Abraão e ele ser uma bênção, como o próprio Deus falou. Oh, aleluias. Abraão agora, irmã Maria, estaria perdendo uma cidade, mas Deus o tornaria pai de uma grande nação. Oh, aleluia. Por isso, querido, preste atenção nisso. Vale a pena, se Deus falar, sai daí, larga isso, tira isso de você, vem comigo. Oh, glórias, vale a pena. Aleluia. Deus está falando comigo e com você nessa noite. É preciso sair, Abraão. Oh, aleluia. E se nós vamos trazer isso para a graça, a gente já sai e não vamos sair como Abraão saiu, na expectativa de aonde era, como era, que número era, que rua era, qual era o nome da nação. Jesus, ele fala para mim e para você: eu sou o caminho, a verdade, aleluia, e a vida. Oh, glória. E foi isso que Deus fez comigo e com você. Oh, aleluia. Ele nos arrancou do paganismo, da idolatria, das ilusões que o mundo nos oferecia, e falou: sai, aleluia, porque eu quero te apresentar aquele que é o caminho, aquele que é verdade, aquele que vai gerar vida para a tua vida. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré, e por isso aqui estamos, bendizendo, adorando e glorificando a beleza da santidade desse Deus que não deixa a gente vaguear, e quanto menos perdido. Eu e você temos um endereço, o nome dele é Jesus. Valeu a pena sair, valeu a pena pegar o convite, vale a pena pegar o chamado. Ainda que na caminhada a gente engasga um pouco. Oh, aleluias. Mas quem te chamou, independente de quem tu é, aonde tu morava, o que tu fazia ou está fazendo, foi Deus. Não foi homem que te chamou, foi Deus. Foi Deus, foi Deus, aleluia. E o que ele fez com Abraão, ele é sedento para fazer com você. Quem engrandecer o teu nome e tornar você uma bênção. Oh, aleluia. Quantos pegam isso? Deus está falando: sai, que eu quero te abençoar. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Mas não foi fácil para Abraão deixar o conforto da sua casa, deixar a segurança da sua casa, e de repente, chegar a passar e falar: sai, e alguns dos seus empregados pegarem parte do que ele tinha ou possuía e falar: vamos arrumar a mala, porque uma voz bradou e falou comigo, e isso queimou no meu coração, e vamos partir para uma terra, ainda que essa voz vai me mostrar. Não foi fácil para Abraão, mas com fé ele pegou o convite e o chamado de Deus, arrumou tudo e partiu. Abraão saiu, e Deus está falando com você nessa noite. Você sabe aonde você se encontra, o que você está fazendo, aonde você fique solo a sua vida. Oh, aleluia. Deus está falando nessa noite: ei, Abraão, a voz que brada no teu coração não é do irmão Luciano, não é do pastor Jonas. A voz que brada no teu coração é aquele que é o único Deus, Criador do céu e da terra, forte e poderoso, nunca perdeu batalha, não há oponente nem inimigo para ele. O nome dele é Deus, e ele está falando: vem, Abraão, que eu quero te abençoar. Quantos pega isso? Levante a mão, levante a mão. Deus está falando: sai, Abraão, sai, Abraão. Oh, glórias. Oh, há muitos anos Deus não se manifestava ao homem, e agora ele precisa fazer um convite a alguém, mas ele vai ter que fazer uma reentrada extraordinária. Porque para as pessoas dessa época voltarem a realmente dizer: existe só um, que é Deus. Oh, aleluia. Para Abraão dizer: eu tenho convicção e certeza que aquele que me chamou é o único Deus. O resto está de lado, o resto fica para trás.
Agora, quando eu leio a história de Abraão, eu vejo que ele deu um grande passo. Irmão Danilo, eu vejo que ele fez quase tudo que Deus queria. Ele quase acerta. Ele quase foi perfeito na saída. Porque a Bíblia vai dizer que ele pega alguns de seus pertences, alguns de seus empregados, e pega a sua esposa Sara. Vamos partir, vamos peregrinar. E a jornada não era fácil, era um tempo remoto, era preciso ter muita coragem e fé para fazer isso. E ele vai. Mas infelizmente, Abraão, ele quase é perfeito em sua decisão. Por que eu digo que quase ele é perfeito? Afinal, ele saiu, ele atendeu o chamado, ele inclinou o ouvido para a voz que bradou em seu coração, chamou, ele iniciou a jornada. Só que a Bíblia vai dizer que Abraão, ele larga a casa de seu pai. A Bíblia vai dizer que ele sai da sua terra. Mas quando chega na parte, e da tua parentela, aí que Abraão vai perder. Quando Abraão sai, ele leva com ele alguém da parentela dele, o filho de Arã. Ele leva um moço por nome de Ló, que era seu sobrinho. Agora, se você ler atentamente alguns versículos que antecedem esse capítulo, você vai descobrir que Sara era estéril, ela não gerava filhos. Então, da forma que eu creio, por ela não dar filhos a Abraão, e até que ele não tinha recorrido a outra mulher, então era ele e Sara. Então agora ele vai se apegar ao seu sobrinho, e eu creio que o sentimento de Abraão por Ló era um sentimento de pai. Ele era muito apegado com Ló. Então, ele está levando Ló porque Ló é ligado com ele. Ele está levando Ló porque Ló faz parte dele e da família dele. Ele tem grande conexão e ligação com Ló. E o complicado de atender o chamado de Deus, e o complicado de falar: Senhor, eu quero, eu vou, envia-me a mim, aleluia. E o complicado de dizer: Deus, estou pronto, venha o que vier. Eu sei que o caminho não é fácil, eu vou ter que passar por alguns desertos, atravessar alguns vales, subir e descer montanhas, mas eu vou, aleluia. Caminhar com o Senhor não é fácil, glória. Não é fácil. Eu sei que para você chegar até aqui com o Senhor não foi fácil. É muita perseguição, são muitas propostas, são muito prato. Aleluia. O mundo é um banquete, é uma mesa a ser colocada nas nossas frentes dia após dia. Mas faça como Daniel: eu não quero banquete do rei, eu como só os legumes, porque eles não são consagrados aos demônios. Aleluia. Fique com os legumes, aleluia. Deus está falando, é tempo de rejeitar o banquete do rei. Aleluia. Glória a Deus. E essa atitude de Abraão, de cumprir 99% que Deus pediu para ele, retardou a promessa. Retardou para que ele seria realmente pai de nações, que Deus o engrandecesse. Nós temos que entender e compreender uma coisa: quem retarda o milagre, a bênção, o sobrenatural, aquilo que é extraordinário, que já está preparada, a tua bênção, a minha bênção, não é Deus, somos nós mesmos. As nossas atitudes, as paradas que a gente decide fazer, as decisões que nós tomamos, os atalhos que queremos pegar, vai retardar a promessa. E se ela vem de Deus, não tem nada melhor, não há proposta que possa suprir e entrar no lugar que Deus tem para você. É maior, aleluia. Aleluia. Mas infelizmente eu creio que com grande ligação com Ló, Danilo, ele fala: eu vou sair da casa do meu pai, eu vou largar tudo que eu tenho, vou sair da minha terra, mas Ló vai comigo, eu considero Ló como um filho. Sabe o que Deus está falando comigo e com você? É preciso
a gente se desprender de Ló. Talvez criou-se ligação com Ló, talvez criou-se uma afinidade com Ló, talvez você se conectou a Ló, aleluia. Mas olha só, no capítulo 12, Deus deixou bem claro, e Ele falou: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua casa, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Quando Ele fala parentela, Ele não falou: Abraão, eu vou te dar o legado e o direito de levar alguém. Não, Ele falou: sai da parentela. Era para sair Abraão e Sara. E às vezes, querido, a gente até sai. Hoje estamos na presença de Deus, não somos mais pertencentes ao mundo, na posição de sal dessa terra, luz desse mundo, fonte de água boa, de água doce, não água amarga. Oh, aleluia, glória a Deus. Mas nós temos a mania de querer manter Ló no nosso ser. De vez ou outra está pegando e levando Ló conosco. E aí vamos retardar o melhor de Deus, que já está preparado para mim e para você. Então nessa noite Deus está falando: Abraão, não é para você levar Ló. Eu preciso apartar Ló de você. O que simboliza Ló aqui nessa noite? Ló simboliza aquela amizadezinha que quando chega domingo fala: para que vai esse domingo na igreja? Tu já foi o outro, vamos alugar comigo? É preciso se apartar de Ló. Ló são aquelas pessoas que falam: e aí, vai pegar fogo, olho risca, você não sabe como vai ser o forró, ei? É preciso deixar Ló para trás. Ló é aquela novelinha que toma 1 hora, no horário de 6 horas, depois 7, depois 8 e pouca. É preciso deixar Ló. É aquela conversação que corrompe o mau costume. Tem que deixar Ló lá na cadeia. Ló, aleluia. São palavras que nós não vigiamos de forma desenfreada. Deixamos sair, magoamos, maltratamos pessoas. É preciso deixar Ló. Ló simboliza, oh, aleluia, aquela musiquinha do mundo mundano que quando tu ouve, ai, tu não aguenta, sabe? É preciso deixar Ló. Oh, aleluia! Oh, glória! Meu irmão, outro não é, eu sou, eu não sou. Fala a verdade, se tu me pegar na inflação por aí, eu tenho certeza que você tem todo o direito e eu dou essa legalidade. Ô pastor Jonas, Luciano fica lá com o microfone na mão, mas eu vi o Luciano aí no risca-faca aí estranho. Preciso deixar Ló. Ló são trejeitos e comportamentos que quando Deus nos tira, aleluia, de lá, Ele fala: é para deixar. Eis, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e tudo se fez novo. O novo canto que Ele colocou no meu lábio, no teu lábio, hino de adoração a Deus, um aleluia. Aleluia. Fala para esse crente com todo carinho, mas seja profeta com autoridade. Tem que deixar logo, aleluia. Não, foi muito carinhoso, olha assim, com mais autoridade, ele sentiu o drama. Tem que deixar logo, oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Agora, querido, eu não estou ministrando aqui segundo a minha razão, não. Abre a tua Bíblia comigo aí, em Gênesis capítulo 13 e versículo 14. Gênesis capítulo 13 e 14. Olha só que vai falar a palavra do Senhor. Tá fácil aí, é vizinho. Depois do 13, capítulo 13, versículo 14. E a Bíblia vai dizer, e disse o Senhor a